Com a palavra, a vereadora Rose Frigério. Queres uma parte de imediato, vereadora? Quero uma parte de imediato para contribuir no que a vereadora Daiane trouxe. Nós temos várias questões graves no nosso município acontecendo no último período, várias obras importantes que foram anunciadas e que a gente corre o risco de perder. E falando nisso, a gente não pode esquecer da Policlínica. Seria a primeira policlínica do sul do país. E isso é algo muito importante, algo muito significativo. E a gente sabe que é uma realidade de muitas pessoas que ficam 5, 10 dias aguardando leito nas nossas UPAs apenas para a realização de um único exame. Então, ela precisa aguardar para um leito hospitalar para conseguir ir para o hospital para realizar o exame. Se nós tivéssemos a policlínica, tivéssemos esse investimento em Caxias do Sul, nós conseguiríamos resolver também essa questão da realização do exame de pessoas que têm que ficar tantos dias nas UPAs aguardando por algo tão básico. Chegou até nós já o relato de uma mulher que tinha possível fratura no braço, uma pessoa idosa, que ficou mais de 5 dias na UPA. Quando ela chegou no Pompeia, fez os seus exames, ela não tinha fratura nenhuma. Ou seja, toda a família teve que se reorganizar para ficar com aquela pessoa idosa na UPA, correndo o risco de ter diversas outras complicações hospitalares, quando com um equipamento de saúde como a policlínica nós poderíamos resolver questões que são simples, mas que se tornam sérias e graves na vida das pessoas. Então, reforço aqui a nossa preocupação enquanto bancada do PT de nós perdermos esse importante equipamento de saúde que é a policlínica aqui em Caxias do Sul. Muito obrigada. Vereadora Estela, ontem na reunião do Conselho da Saúde, nós debatemos muito isso e a gente sabe que as UPAs estavam nessa questão toda de calamidade, mas também nós sabemos que não é só resolvendo a gestão da UPA que vai resolver o problema de Caxias. Então, além desse decreto que nós comentamos, que eu sugeri ontem, eu comentei a nossa posição enquanto bancada do PT lá no Conselho Municipal e quero depois que a gente conseguir a data, estender esse convite a todos os vereadores e vereadoras da reunião que nós estamos tentando marcar com o deputado estadual Neril Carteiro, que inclusive é da nossa cidade e é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, que nós precisamos garantir os 12% do Estado para a saúde. Nós resolvemos grande parte de leitos nos hospitais, se o Estado der os 12% constitucional. Nós não estamos pedindo nada além do que parte, vereadora constitucional. Então, nós iremos fazer essa agenda, estamos tentando também com o governo do Estado para que realmente a gente tenha essa garantia. E a policlínica seria, assim, mais um rótulo na cara desse governo se perder uma policlínica, uma das únicas do país, por 10 milhões de reais. Tem aí essa possibilidade de empréstimo, que eu particularmente não sei onde vai ser aplicado, mas eu espero que, no mínimo, esses 10 milhões, que não é nada para uma prefeitura como Caxias, seja incluído nesta possibilidade. Sua parte, vereadora Daiane. Parabéns, né, pela questão de ser cobrada a questão do Estado, os 12% da saúde, mas aqui a gente teve a presença do secretário da Saúde e que ele disse que o governo do Estado estava tudo certo, muito bem, obrigado. Acho que todos lembram, porque eu escutei isso, que estava tudo bem com a questão do Estado. E a gente sabendo que o Estado não investe quanto deveria investir na questão da saúde na nossa cidade de Caxias do Sul, que é o mínimo constitucional, que é os 12%. Daí o município investe 25% e dizendo que o Estado está tudo certo. Então, a gente tem que verificar a questão dos discursos, inclusive da nossa Secretaria da Saúde, né? Para deixar bem as claras para a população. O Estado não investe o mínimo constitucional. E a nossa Prefeitura tem que fazer o quê? Cobrar do Estado isso. E não aplaudir. Porque o pessoal aqui gosta de aplaudir, né? Eles gostam de fazer um evento para ser aplaudido. Gente, a gente tem que trabalhar e pronto, né? Inclusive, vereadora, eu já faço um recado, né? Para o pessoal dos CCs do Adiló também, né? Tem que trabalhar.
Eu não sei quem tinha pedido além. Rapidinho que eu tenho um outro assunto. Vereadora Rose, só lembrar a senhora, a todos os colegas vereadores, por óbvio, né? Quando vier esse pacote de financiamento público, todo mundo aqui é vereador, sabe que não é um cheque em branco. Vão vir as áreas discriminadas, os valores serão investidos. Até porque eu me nego a votar em um financiamento que não venha discriminado os valores que serão aplicados. Então, acho que é o mínimo que se espera da prefeitura. Não, eu sei disso. Então isso é importante que seja dito. Sobre a questão do Canaliza Caxias, eu assino embaixo de tudo que vocês estão falando aqui. É revoltante saber que foi feito um anúncio de uma obra que poderia ser feita em blocos, como disse o prefeito Adiló, e orientou que fosse feito em blocos, o edital fosse feito em bloco, porque se tem problema em um edital, compromete um bloco do edital, não todo ele. Aí se faz um edital completo, tem problema em uma questão e se impugna 5 vezes o mesmo edital. O problema foi ter cacarejado sem a galinha ter colocado o ovo. Esse é o problema. Sim. Se tivesse anunciado, e esta casa voltou em outubro, este empréstimo do SAMAI para a prefeitura, e a partir de outubro fazer um evento de anúncio, nós estamos dentro de um prazo de tolerância. Agora, se anuncia em março e nós estamos em junho, com chuvas chegando e a coisa não acontece, o prefeito mesmo disse, é de ficar com vergonha. Eu não falei do Canaliza, vamos concluir rapidinho, vereador, senão eu não vou poder entrar no meu assunto. Sim, vereadora Rose Frigeri, eu quero seguir ainda o tema da saúde, que é o seguinte, né, gente? Não dá para ter 2 discursos, né? Tem gente que quando tá na Câmara, pau no governo do Estado. E daí agora tá tudo certo, tá tudo sendo encaminhado. Então é isso. Tem um presidente da Comissão de Saúde que é de Caxias, que nunca se viu, não sei. Eu sei que o prefeito, tem muita gente, tem um monte de CC. E dizer pros CCs que vêm aqui na Câmara e passam a manhã inteira aqui, tem que buscar os votos pro Neri fora. Aqui não tem voto pro Neri. Tem pouco, aliás. Que acho que não tem nenhum voto pro Neri. Aqui não, mas ali no Executivo tá, meu Deus do céu, tem bastante. Então, e o Neri, que é presidente da Comissão de Saúde, que não resolveu a questão do teto constitucional. Mas tem outra. E por fim, vereador Caleb, já que o senhor concorda com nós dos problemas do governo, se mandar empréstimo, eu falei pro prefeito Adiló e repasso pro senhor. Vereador. Financiamento, obrigado. Por favor, obrigado. gente. Eu sou professor, não sei os termos direito. Tem que vir o prefeito conversar com os vereadores. Vai ser o maior empréstimo, o maior financiamento da história de Caxias. Vem a prefeita, uma decisão política. Por favor, vereador, conclua que eu preciso apresentar, o meu grande expediente era sobre esse assunto. Eu preciso mostrar, peço alguém ali, eu não sei quem está apresentando, porque o vereador D'Ambros falou da entrada do Parque dos Pinhais e o vereador Aldonei também falou. E eu quero deixar nítido que desde 2021... que eu estou trabalhando naquela comunidade, talvez tenha sido a comunidade que eu mais fui desde que eu entrei aqui, inclusive como suplente. E nós discutimos muito a entrada lá do Parque dos Pinhais, e eu quero mostrar aqui, não sei se está aparecendo, o projeto que foi apresentado à comunidade, apresentado ao prefeito no final do ano passado. O prefeito acatou esse projeto. Nós estamos falando desde dezembro com o arquiteto Nelson Sartori. É este o projeto. Ele é muito mais simples do que aquela curva toda que foi apresentada aqui pelo vereador D'Ambros ou pela entrada pelo Santa Rita. O que nós precisamos? E o prefeito disse naquela reunião de sexta, depois do feriado, quem estava lá ouviu, que ele vai puxar para ele esse debate. Porque nós fomos o ano passado do DENIT, inclusive com deputados estaduais, porque tinham nos dito que já estava lá o projeto da entrada do Parque dos Pinhais e não estava. Fomos lá por nada. Agora eu estou cobrando de ambos os secretários, tanto o adjunto como o titular, já havia cobrado do vereador Fiuza, e tem ali, ó, os prints, tanto para o secretário Eloy Frisso, como para o secretário adjunto, se está no DENIT essa pauta. Porque nós estamos com a agenda pendurada no DENIT, porque é desde dezembro que está para apresentar no DENIT. Aí o que eles dizem? Não, no DENIT não passa, não vai passar. Bom, se vai passar ou não vai, nós precisamos reunir com o DENIT. E para reunir com o DENIT, a Secretaria de Trânsito, que o prefeito disse para mim, ele não quis me atender nessa pauta, mas a gente se encontrou num evento e ele disse para mim,
Eu já passei isso para o adjunto. Quando eu fui lá conversar, o titular disse que não. O vereador era ele que atendia, não sabia de nada disso. Resumo da ópera. Desde o dia 1º de junho que eu estou no vácuo, porque daí eu mando para os dois. Nenhum dos dois me retornou. E nós estamos aguardando para resolver a entrada do Parque dos Pinhais. E agora, lamentavelmente, o vereador Aldonei me disse que não faz um mês, foi dito para ele que a entrada vai ser lá pelo Santa Rita, não sei o quê. Então, o governo tem que ser sincero com as pessoas. Não dá para ficar jogando com o vereador de um jeito, com o outro do outro e com o outro pelo terceiro, que apresentaram 3 projetos aqui e esse é o que já está aprovado pela prefeitura e pela comunidade. Obrigado.